Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para você. Determine tangente de 225 graus. Então, para fazer isso, desenhe o círculo trigonométrico, divido ele em 4 partes para poder localizar o 0 graus, o 90 graus, o 180 graus, 270 graus e aqui coincidindo 360 graus. Bom, 225 é o quê? Eu vou localizar esse ângulo em relação ao eixo horizontal. Então, para cá, para cima ou para baixo, um arco notável. Tá? Um ângulo, por exemplo, do primeiro quadrante aqui. Tá? Principalmente aqueles 30, 45 e 60 que a gente já conhece. Então, ó, 225 é o quê? É 180 mais o quê? 45. Tá? Aqui, ó, 45 graus aqui, ó. 180 mais 45, 225. E a tangente do 225 é igual à tangente do 45 que está aqui desse lado. Tá? A tangente ela é medida numa reta vertical que a gente põe aqui nesse ponto da circunferência. Então, a gente prolonga isso aqui e dá essa medida aqui. Ó. Coincidentemente, essa medida é igual ao raio, né? Ó, tá vendo? Então, aqui é tangente de 45 graus. Então, tangente de 225 é a mesma coisa que tangente de 45 graus. E tangente de 45 graus é 1. Tá? É um arco notável. Próximo exemplo. Tangente de 930. Vou fazer o ciclo trigonométrico. Dividir em 4. 0 coincide com 360 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Então, uma volta completa, 360. Duas voltas completas, 720. 720 mais 180 dá 900. Tá? Então, 900 graus, são duas voltas completas e mais meia volta. 930, então, é mais 30 graus para baixo. Então, aqui, ó, 30 graus. Eu sempre localizo em relação ao eixo horizontal, nunca em relação ao eixo vertical aqui, né? Para um lado ou para o outro. Sempre em relação ao eixo horizontal. Pelo menos o tangente. O seno e o cosseno até dá para usar outro, mas a tangente é sempre em relação ao eixo horizontal. Bom, então tangente de 930, que são duas voltas completas e para aqui, aqui é o 930 graus, é a mesma coisa que a tangente de 30 graus aqui, ó. Tá? Passo o eixo vertical aqui, vou aqui e meço aqui, ó. Então, a tangente de 930 é igual a tangente de 30 graus. E tangente de 30 graus é seno de 30 sobre cosseno de 30. Seno de 30 graus sobre cosseno de 30 graus. Tem gente que guardou muito fácil o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Eu geralmente só guardo o seno e o cosseno. A tangente eu guardo quanto mais exercícios eu faço. Como eu acabei de fazer o exercício, eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Tá? Mas vou provar aqui. Ó. Seno de 30 é o quê? É meio. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Simplifico 2 com 2. E isso daqui fica igual ao quê? A 1 sobre raiz de 3. Multiplico embaixo e em cima por raiz de 3 para racionalizar a fração, quer dizer, tirar essa raiz de baixo. E fica raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Então, tangente de 930, que é igual a tangente de 30, é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá? E o último exemplo, na verdade, o arco está em radianos. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, pego um ciclo trigonométrico, divido em 4 e localizo o 0 radianos, o π sobre 2 radianos, o π radianos e aqui o 3π sobre 2 radianos. E aqui coincide com o 2π radianos, tá? Então, agora eu vou ter que fazer a medida em radianos. Bom, mas o que é π sobre 3, tá? Porque tangente de 16π sobre 3 é a mesma coisa que tangente de 16 vezes π sobre 3. E π sobre 3 é o quê? Então, está aqui o π
eu vou dividir o π em 3 partes iguais. Tá? Se eu dividir o π em 3 partes iguais, eu tenho o quê? O 60, 60 e 60, que é o π sobre 3. Então, se eu dividir toda a circunferência em 6 partes iguais, tá? Assim, essa metade eu dividi em 3, e essa metade eu também dividi em 3. Então, cada volta completa, eu tenho 6π sobre 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, duas voltas completas são 12π sobre 3. Afinal, 12π sobre 3, né, é a mesma coisa que 4π. E 4π é a mesma coisa que 2 vezes 2π. E 2π é uma volta completa. Então, 12π sobre 3 é a mesma coisa que 2 voltas completas. E 16π sobre 3 é igual a 12π sobre 3 mais 4π sobre 3. Então, esse arco 16π sobre 3 é o quê? São duas voltas completas e mais 1, 2, 3, 4. Então, é aqui que ele para. Aqui é que para o 16π sobre 3 radianos, depois de duas voltas completas e aqui. Tá? Então, a tangente desse arco é a mesma tangente desse arco aqui, que é o quê? Que é o π sobre 3, que é os 60 graus. Então, eu passo uma reta perpendicular ao eixo horizontal aqui, prolongo esse raio aqui, essa reta que contém o raio, vai parar aqui. Então, toda essa medida aqui é a tangente do quê? Dos 60 graus, que é o π sobre 3, que é a mesma tangente do 16π sobre 3. E isso daqui é o quê? É a raiz de 3, tá? Porque vai ficar seno de 60 sobre cosseno de 60. Seno de 60. Não, seno de 60 sobre cosseno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60, 1 sobre 2. Corto 2 com 2, isso daqui dá raiz de 3. Essa é a tangente de 16π sobre 3. Ok, pessoal? Dúvidas? Poste a sua dúvida no comentário. Tá? E inscreva-se no canal, curta os vídeos e compartilhe os vídeos para mais pessoas aprender e verificar um pouco a minha resolução aqui e ver se gosta, ok? Até a próxima.